Boa noite a todos, graça e paz do Senhor, amém? Nós estamos hoje não celebrando a Páscoa nos moldes judaicos da celebração de uma libertação nacional, do dia em que o povo foi liberto de uma outra nação que a escravizava. Não estamos falando aqui de uma libertação de Israel saindo do Egito, estamos falando da libertação do nosso pecado que nos dominava e nos condenava. Estamos celebrando hoje ao Cristo que ressuscitou e agora, como podemos cantar sobre a sua maravilhosa graça, liberto eu fui, liberto estou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, irmãos, que não apenas é celebrado quando morre na cruz, na sexta-feira da Páscoa, mas quando ressurge na festa das primícias, no domingo, e é por causa disso, é por causa da ressurreição de Jesus que nós estamos aqui num domingo. O primeiro dia da nossa semana começa quando as primícias do Senhor se fizeram vividamente ressurretas diante de nós, puxando a fila daqueles que, ainda que morram, viverão para todo sempre. Há um texto específico das Sagradas Escrituras que enaltece sobremaneira este aspecto da nossa salvação, a ressurreição do Senhor Jesus e as razões pelas quais ela nos alcança e nos aponta o caminho que devemos seguir. Esse texto, então, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E eu peço que os irmãos possam abrir a sua Bíblia para que juntos acompanhemos a leitura a partir do versículo de número 20. Este é o capítulo mais longo do Novo Testamento. Não à toa ele trata desse assunto que torna o cristianismo a religião superior a todas as demais. O seu, digamos assim, líder fundador não morreu. Ele venceu a morte e vive por toda a eternidade. Paulo então escreve aos Coríntios esse texto clássico acerca da ressurreição de Jesus, e ele começa dizendo que nossa fé, ela se baseia na crença de que Jesus viveu entre nós, ele morreu, ficou sepultado por 3 dias e ressuscitou conforme as Escrituras, e que a nossa salvação se condiciona à fé nessa historicidade dos fatos que envolveram tão grande salvação. Depois, nos versículos aí que seguem, do 3 até o 19, Paulo vai trabalhando alguns aspectos teológicos, mas também de ordem lógica, para demonstração desses fatos que acompanham esse evento extraordinário. Ele começa a citar aqui, inclusive, alguns nominalmente, vários irmãos, cerca de 500 pessoas, que foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Inclusive, ele se coloca aqui nessa lista como alguém que viu e foi chamado pelo Cristo que ressurgiu. Só depois, então, de argumentar com aquela igreja acerca desse tema, é que ele nos traz algumas das implicações para a nossa fé sobre a crença na ressurreição. Diz aí, então, o versículo 20 de 1 Coríntios, capítulo 15. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, o Pai. Verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Vamos orar uma vez mais ao Senhor, vamos pedir que Ele possa falar ao nosso coração na sua palavra. Enquanto isso, eu peço a Júnior que possa aumentar um pouquinho o meu retorno aqui. Obrigado. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Muito obrigado pelo privilégio, ó Pai, de começarmos essa nova semana celebrando a Tua ressurreição. É assim que temos feito domingo após domingo. Não adoramos a um Deus morto, adoramos ao Deus da vida, ao autor da vida e da salvação. O nome dele é Jesus, o Cristo, aquele que está entre nós, que é entronizado acima dos mais altos céus e que governa e lidera a igreja para todo sempre. É em nome dele, ó Pai, que nós queremos pedir ao Senhor que nos fale ao coração, pelo Teu Santo Espírito, nos encorajando e nos ensinando, ó Pai, as aplicações desta verdade transformadora de que Jesus Cristo ressuscitou. Glória, pois, a Ele eternamente. Nós oramos agradecidos por isso, em nome e para a glória dEle. Amém e amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui, usando os 6 primeiros capítulos para responder a algumas questões que alguns irmãos estavam levantando sobre a paz daquela igreja. Era uma igreja que tinha sido plantada por Paulo, situava-se numa cidade estratégica ali para a expansão do evangelho. Corinto era uma cidade-estado grega, capital da província romana, que era cercada ali por portos importantes. Então havia um grande afluxo de pessoas de várias culturas, originadas de vários lugares diferentes, que passavam por Corinto e, portanto, tornava aquela cidade cosmopolita, misturada de várias crenças, filosofias, e assim Paulo usa estrategicamente em sua terceira viagem missionária este ponto aqui para plantar uma igreja, para que de lá o evangelho fosse expandindo por todas as regiões. E assim ele faz. Ele passa 1 ano e meio nessa região, pregando o evangelho, ensinando aqueles irmãos de forma autoritativa, inspirada por Deus, e depois sai para dar continuidade ao seu ministério. Passado alguns anos, ele recebe ali uma carta não muito amigável, ou com boas notícias iniciais, mas também algumas notícias que preocuparam o apóstolo e o levaram a escrever essa carta aqui. É que aqueles irmãos, uma vez alcançados pela graça maravilhosa que nos deu vida, aqueles irmãos que aprenderam sobre a morte de Cristo, o valor do seu sepultamento, a sua ressurreição, as implicações da vida com Deus, começaram agora a se envolver com aquelas filosofias que cercavam a cidade. E uma delas, que veio a se desenvolver 2 ou 3 séculos depois, chamada gnosticismo, era talvez a principal ameaça da igreja neotestamentária. Dentre algumas de seus pensamentos equivocados, colocava-se a ideia de que o homem, formado por uma parte material, corpo, e uma parte que ninguém vê, imaterial, espírito ou alma, ele é um ser em constante conflito. Por quê? Porque o seu espírito é bom, a sua alma é pura, mas ela está enclausurada, aprisionada a um corpo. A matéria é que faz com que o homem seja infeliz e faça más decisões no decurso de sua história. E aí, por causa disso, eles pensavam, quando este homem morre, que o corpo vai desfazer-se, voltar para o pó da terra, o espírito agora está livre, puro, e agora sim, vivendo plenamente feliz, como ele foi criado para ser. O problema é que esse pensamento recriminava a ideia da ressurreição. Ora, se eu me vejo agora livre em perder o corpo, por que eu vou falar em refazer o corpo, em ressurreição? Então, essa doutrina tão cara ao cristianismo, que, diga-se de passagem, irmãos, foi a razão primordial pela qual aqueles discípulos, no princípio, amedrontados, abandonando a Jesus, negando a Jesus, inclusive Pedro, o que se dizia o mais corajoso, Tiago, João, todos pularam do barquinho e se afastaram do Senhor no dia em que ele foi preso para ser morto injustamente pelos nossos pecados. Jesus ficou sozinho, mas o que fez essa virada? O que tornou aqueles medrosos, covardes discípulos em poderosos pregadores da palavra, que deram a sua vida, muitos em martírio, por causa de tão grande salvação, proclamada a lábios públicos a todos os cantos e ventos? Foi a ressurreição de Jesus. Quando Jesus aparece ressurreto para eles, por mais que Jesus já tivesse dito que era necessário morrer, mas que haveria o sinal do profeta Jonas, 3 dias, dentro do fundo do peixe, ali do fundo do mar, dentro do peixe, que sairia para essa nova vida, que era necessário morrer, mas que ele voltaria, que era necessário dar a sua vida, mas conforme as profecias apontavam, para retomá-la e dá-la em favor de muitos, parece que eles perderam as esperanças diante da morte do seu herói, do seu Salvador.
daqueles a quem eles seguiam, daqueles que, diante daquele sobre quem eles depositavam a sua confiança e fizeram perder, inclusive, sua vida. Muitos perderam seu emprego, deixaram sua família, tomaram suas cruzes, negaram a si mesmos e seguiram Jesus até a sua morte, ou pelo menos até o seu julgamento, porque a partir dali, todos se acovardaram e deixaram Jesus sozinho. Mas até isso, irmãos, estava sendo ali escrito pelo dedo soberano do Deus da história. Porque foi sozinho, como ovelha muda, indo para o matadouro, que Jesus comprou a nossa salvação. Ele deveria, de fato, suportar sozinho o peso da nossa condenação. Não tinha outra saída, não tinha outro mecanismo. Jesus, o próprio Deus encarnado, Filho, ele se colocou nessa condição de orar, angustiado ao Pai, clamando que, se possível, fosse afastasse dele aquele cálice, mas que antes fosse feita a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que cada gota do cálice da ira santa contra todo o pecado fosse bebida por ele e por ele sozinho. E sozinho ele gritou da cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estou agora sozinho, não apenas sozinho, sem a companhia dos meus amigos. Eu estou agora dissociado, separado do Senhor. Eu não sinto a tua presença mais. E como nós podemos imaginar o escândalo da cruz, irmãos? O Deus que é eterno, o Deus triuno, o Deus ser único, claro, em 3 pessoas, mas o único ser se vê agora rasgado, dividido, em que o Filho se vê desamparado pelo Pai. Mas ao cantar este Salmo 22, e depois, mais à frente, lembrar de tudo aquilo que sobre ele estava profetizado, no salmo mais citado da Bíblia, no Novo Testamento, e que também é citado nesse texto, Salmo 110, tudo isso era necessário para que sob os seus pés fosse posto todos os seus inimigos. Lembra a principal ou primordial profecia do Antigo Testamento sobre a vitória do Messias sobre os nossos inimigos? Ele seria ferido em seu calcanhar, enquanto pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Jesus fez isso sozinho, sacrificando-se sozinho por nós. Mas quando ele ressuscita, ele transforma aqueles seus amigos covardes em intrépidos pregadores da sua palavra. A ressurreição, então, é esse ponto de conversão, é esse ponto que traz toda a mudança, que faz toda a diferença na nossa história, irmãos. A morte de Cristo, e eu perguntava isso ao pastor Robson, alguns anos atrás aqui, antes de ir para o seminário, eu dizia: pastor, todo mundo sabe responder a essa pergunta básica: por que Cristo morreu na cruz? Para perdão dos nossos pecados. Mas isso já não resolve? Por que então precisar ressuscitar? Quais são as implicações, quais as razões, por que Jesus precisou ressuscitar para completar esta salvação? O que aconteceria conosco, irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado? Esse texto agora que acabamos de ler, esses versos, nos respondem pelo menos de 2 maneiras. A primeira, que está aí nesses versos iniciais, do verso 20 até o verso 23, responde que foi necessário Jesus ressuscitar, a fim de que ele fosse as primícias daqueles que morrem nele, que morrem crendo nele. Volte seus olhos mais uma vez então para o verso 20, quando o apóstolo Paulo argumenta o seguinte: mas de fato, Cristo, a despeito das filosofias, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E essa expressão aqui, irmãos, primícias, é aplicada aqui a esse conceito da ressurreição de Jesus, é um conceito antigo, de uma festa judaica. Assim como a Páscoa, havia uma festa denominada Festa de Pães Asmos, que se dava dentro da Páscoa, se estendia em que se comia o cordeiro imolado para a salvação, mas também pães asmos. Mas depois que havia essa celebração da Páscoa na sexta-feira, no sábado seguinte começava-se a expectativa de uma nova festa, que tinha esse nome, Festa da Colheita, ou Festa das Primícias. E essa festa tinha um símbolo muito interessante. Era
o nome é primícias porque era a primeira parte, os primeiros feixes, os primeiros frutos daquela ceifa, daquela plantação, estavam sendo recolhidos e consagrados a Deus. E qual era o sentido disso? É que depois de 7 semanas, ou 50 dias, vem uma nova festa chamada Pentecostes, daí o nome, em que essa colheita se encerrava e a colheita toda era novamente apresentada a Deus em consagração. Mas esse passo anterior, de consagrar a Deus as primícias de uma colheita que ainda ia ser gerada, indicava ali a total dependência na provisão do Senhor. É assim que a gente faz domingo. Quando eu disse no início que nossa semana não começa na segunda-feira, é porque a nossa vida não depende da força do nosso braço para granjearmos o pão que abastece a nossa casa. A nossa semana começa no domingo, quando celebramos, consagramos as primícias do nosso tempo, da nossa disposição. Os primeiros raios solares nos relembram que na segunda, na terça, até a sexta e sábado, é o Senhor da provisão que estará em nós, agindo por nós, apesar de nós. Que nós podemos orar: Deus meu, dá-me o pão hoje, o pão de cada dia, a fim de que demonstrado fique que a nossa carência não é, irmãos, de mais vitalidade própria, mais força, mais capacidade humana, mais oportunidades, é de mais temor e dependência naquele que tudo sabe e age em todas as coisas para que elas nos beneficiem, sem que mereçamos. Festa das primícias é demonstração de uma fé futura, que o Deus que começou a trazer os primeiros frutos, Ele findará, Ele completará tudo aquilo que nós necessitaremos colher adiante. Jesus é essa primeira parte, os primeiros feixes, são os primeiros frutos que surgiram da morte para a nova vida. Em Jesus, a fila é puxada. Aqueles que agora morrem crendo em Jesus, eles também têm a convicção de que a vida não acaba. Para muitos, irmãos, nessa vida de tanta correria, disputa, concorrência, tanta injustiça, tanta maldade, tanta desonestidade e corrupção, algumas pessoas nutrem um medo da morte, porque para eles a morte é só um encerramento dessa etapa terrena, mas que não aponta para outro caminho, não há o que esperar além vida aqui na terra. Portanto, aproveitemos o tempo que aqui temos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a expressão que Paulo introduz esse capítulo, dizendo: se a nossa fé se restringe às demandas humanas que aqui se fazem, aqui se encerram, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso que Paulo introduz esse versículo 20 com essa conjunção adversativa: mas, a despeito dessa crença popular, algumas pessoas até dizem: não, eu acredito que pode ter alguma coisa depois da morte, mas vivem como se isso não fosse verdade, vivem como se nunca fossem prestar contas ao Deus que é Senhor e juiz de toda a terra, e elas acreditam em alguma coisa que vem no porvir, mas elas esquecem de viver aqui nessa perspectiva, ansiando para o que Deus reservou para aqueles que nele esperam. Paulo diz: mas, de fato, isso é uma verdade, Cristo ressuscitou, e Ele é só o cabeça, Ele é o primeiro, Ele está puxando a fila daqueles que morrem nessa esperança. Todos aqueles, irmãos, que já estão com o Pai, que tendo experimentado ver o seu corpo voltar ao pó, de onde foi concebido, tem o seu espírito junto a Deus. Lembra aquela visão do apóstolo João, quando escreve a carta ou o livro de Apocalipse? Ele vê já uma igreja que não está dormindo, que não está ali inerte. João vê uma igreja triunfante, louvando a Deus em constância, exuberante. E sabe qual é a expressão que ele usa lá? Veja o capítulo 14, verso 3. Apocalipse 14, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. E isso aqui é João observando a visão do céu, Cristo dando essa visão para ele, e ele tomando nota. E ele diz em seu registro:
entoavam um novo cântico diante do trono. Primeira coisa que a gente aprende: quem partiu com Cristo para a glória, não dorme, não está inerte, não é inconsciente, está louvando conscientemente ao Deus e Rei, ao Senhor Jesus, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão quem? Os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Veja agora Tiago, voltando um pouquinho aí para a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Diz o texto: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A igreja que estava sendo formada através de Cristo, estava sendo puxada por Ele, que tendo vencido o pecado na cruz, tendo vencido Satanás na ressurreição, também venceu a morte e no final destruirá todos esses inimigos. E quem se beneficia, irmãos? A igreja do Senhor Jesus. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus são parte deste primeiro feixe, primeira leva de uma colheita que vai se encerrar quando Ele voltar. Agora volte seus olhos lá para 1 Coríntios capítulo 15, porque nos versículos 21 a 23, ele continua dando essa ideia. Diz o apóstolo Paulo: visto que a morte veio por um só homem, e aqui logicamente ele está falando de Adão, 1 Coríntios 15, versículo 21, visto que a morte veio por um só homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aqui, meus irmãos, a Bíblia, não apenas aqui, mas em várias partes do Novo Testamento, mostra que a salvação e a condição humana antes da salvação demonstram que há uma solidariedade de identidade dupla. Nós estamos identificados primeiro com o primeiro Adão. Todos em Adão pecaram. Portanto, todos em Adão estão mortos em seus delitos e pecados. E isso é tão impactante para a gente, imaginar que todo ser que nasce morto em delitos e pecados. Espiritualmente falando. Aí, qual é a primeira cura que a ressurreição de Cristo traz para a gente? Ressurreição espiritual. Diz esse próprio autor, Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, que estando nós mortos em delitos e pecados, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Portanto, pela graça, somos salvos. O primeiro efeito da morte foi desfeito na ressurreição de Cristo. Nós não estamos mais agora separados, morte significa separação, não estamos mais separados da bem-aventurança espiritual. Eu e você, quando cremos em Jesus, nós agora podemos crer nele, nós agora podemos nos arrepender dos nossos pecados, nós agora somos capacitados a obedecê-lo, nós agora somos capacitados a servi-lo e nós agora somos conduzidos para aguardar a redenção total quando ele voltar para nos buscar. O primeiro efeito é ressurreição espiritual, mas há um segundo efeito de cura que a ressurreição de Cristo traz para nós. É que para além dessa cura espiritual, nós passamos a ter um novo fôlego, uma nova vida espiritual. Nós agora também sabemos que a nossa morte física está com os dias contados. Com exceção dos eleitos que estarão vivos quando Cristo voltar, porque nesse mesmo texto aqui, nos versículos finais, lá a partir do versículo 50, diz que quando Jesus voltar, e se fosse hoje, por exemplo, os que estão aqui eleitos e vivos não passarão pela morte. Serão o que, irmãos? Imediatamente transformados. Com exceção destes, todos passam pela morte. Tivemos exceções no Antigo Testamento. Elias é uma delas, né? Tivemos outras exceções.
Mas só houve um homem que, passando pela morte, ressuscitou para não mais morrer. As primícias dos que dormem é Cristo. Pessoas que Jesus ressuscitou, já dando sinais do que a sua ressurreição faria, elas tornaram a morrer novamente. Somente Jesus, depois de experimentar a morte, e não foi um desmaio, meus irmãos. Paulo faz questão, nos 2 primeiros versos, de enfatizar, ele foi sepultado por 3 dias. Ele estava morto, ele não passou mal pelos nossos pecados. Veja o absurdo, o autor da vida, o Deus eterno, se fez mortal em nosso lugar. Mais do que isso, como foi dito hoje pela manhã, o justo Senhor, o santíssimo ser, o sublime homem, o perfeito, ele se fez miséria, fez pecado por nós e, portanto, tomou sobre si a nossa condenação. Pergunta aos irmãos, nossa condenação era temporária ou eterna? Era eterna, e de uma forma que a gente não sabe explicar. Jesus morreu a morte eterna em nosso lugar. Mas ao terceiro dia, e aqui está, meus irmãos, o grande carimbo de Deus, de que o sacrifício foi aceito. Ao terceiro dia, os grilhões da morte foram quebrados como nunca antes, porque aquele que deixou a tumba nunca mais voltou a experimentá-la. Ele vive e ele reina por toda a eternidade. E todos aqueles que condenados estariam por toda a eternidade, ao crerem no Senhor Jesus de todo o seu coração, são conduzidos pelas mãos do autor da vida e da vida eterna, para viver e não mais experimentarem a morte eterna dos pecadores, mas sim a morte temporária, que aguarda no céu, em louvor e adoração, que os frutos se completem, que o Pentecostes seja alcançado, que a colheita se encerre e que assim possamos reinar todos, povos que já passaram, povos que vivem hoje, aqueles que vão viver, de toda língua, tribo e nação se juntarão em um louvor perfeito por toda a eternidade, por causa de um sacrifício do Deus homem por todos nós. Veja que há uma ênfase interessante aqui no todos, né? Veja o verso 22, que diz assim: porque assim como em Adão todos morrem, e aqui nós temos realmente um todos, digamos assim, universal, não há uma condicionante, não há um fator limitador aqui, todos morrem em Adão, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O segundo todos aqui desse mesmo versículo tem um significado diferente. Assim também, todos, é a mesma palavra, serão vivificados como? Em Cristo. Há um aposto restritivo aqui, que nos indica um fator limitador. Alguns usam esse próprio versículo aqui, desse texto aqui sobre a ressurreição, como que dizendo, olha, no fim das contas, uma vez que todos em Adão, o primeiro Adão morreram, em Cristo, o segundo Adão, todos serão vivificados. Mas o texto é tão claro, irmãos, que ele já coloca essa condição. Assim como existe a condição mais famosa da Bíblia, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho a quem? Para todo aquele que nele crê, não venha a experimentar a condenação, e sim a vida eterna. Assim também acontece nesse texto, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo, somente aqueles que estão em Cristo, eles é que têm aí a sua vida vivificada eternamente. E aí, meus irmãos, quando Paulo então encerra essa primeira parte, cada um, porém, segue a sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aqui há um consolo, inclusive para aqueles que estão com algum familiar enfermo, que passaram por esse tempo de pandemia, que perderam amigos, perderam familiares, ou que estão experimentando ou sentindo o medo da morte. Inclusive, havia uma igreja inteira que sofria desse mal no Novo Testamento, a igreja de Tessalônica. Quando Paulo escreve o capítulo 5, capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala assim, por que vocês estão com medo de morrer? E na argumentação de Paulo, a ideia é que eles estavam com medo de, digamos assim, perder a carruagem. Cristo vai voltar. Né? E se a gente morrer antes disso? E se a gente perder o evento da parousia, da vinda dele?
se nós não estivermos aqui vendo lá dos altos céus, das nuvens, Ele nos chamar em glória, para onde nós iremos? E Paulo, olha, vocês, ou aqueles que já estão na glória, e se vocês partirem antes de Cristo voltar, vocês terão uma vantagem. É porque primeiro serão ressuscitados aqueles que já morreram em Cristo. Depois, os que estiverem vivos no dia da vinda de Cristo não passarão pela morte, mas serão transformados em glória. Então há um consolo para nós, irmãos. Nós não devemos temer a morte. A morte física é uma separação temporária daquilo que é limitado pelas vicissitudes do tempo, que é o nosso corpo, do nosso espírito, que é a parte material e que também é infinita. Fomos feitos alma viventes. Mas haverá uma reunião definitiva do nosso corpo, não mais assim, não mais suscetível à enfermidade, não mais suscetível à dor, não mais suscetível à doença, não mais suscetível a misérias, mas um corpo incorruptível, reservado para a eternidade, gloriosa com o Senhor. Tão somente se nós vivermos e morrermos em Cristo. Está aqui, irmãos, escancarado os efeitos da união do crente com Cristo, de uma forma que eu e você não sabemos explicar. Há 2000 anos atrás, nós estávamos com Cristo na cruz. Estar em Cristo não é um evento que historicamente é pontuado tão somente. Claro que historicamente você e eu tivemos o dia em que compreendemos a mensagem do Evangelho, que nos vimos incapazes de acharmos salvação em nossos próprios meios e cremos, depositamos toda a nossa esperança em Cristo. Assim se deu a nossa entrada visível no corpo de Cristo. Mas o mesmo Evangelho que nos mostra essa entrada na Igreja Santa do Senhor, também nos diz que isso é obra daquilo que foi feito antes da fundação do mundo. Estamos em Cristo, irmãos, quando cremos, mas descobrimos que estávamos com Ele, quando Cristo já tinha nos elegido e feito o sacrifício por nós na cruz do Calvário. Você e eu morremos crucificados com Cristo, mas não permanecemos na morte. Com Ele, ao terceiro dia, ressuscitamos. Quem nos diz isso de forma sublime, na carta anterior, o mesmo apóstolo Paulo, capítulo 6, veja aí Romanos, o que é que diz, então, a partir do versículo 4. Romanos 6, 4. Diz o apóstolo Paulo argumentando sobre a união do crente com Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, ou seja, pelo rito de entrada, pelo rito de profissão pública de fé, nós fomos assim lançados na máquina do tempo, voltamos alguns séculos e nos vimos presos com Cristo na cruz. Fomos sepultados com Cristo. Para quê, irmãos? Vamos ler juntos? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Se morremos com Cristo, com Ele ressuscitamos e ressuscitaremos. Primeiro efeito, fomos libertos da morte espiritual. Agora estamos vivos para Deus, podemos adorá-lo. Segundo efeito, ainda que passemos pela morte, com Cristo viveremos. O nosso corpo será refeito, se reunirá novamente com a nossa alma que estará no céu, louvando como a igreja triunfante que lá habita, e juntos reinaremos em corpo e em alma para todo sempre. Mas há uma segunda razão pela qual a ressurreição de Cristo nos é cara e é fundamental à nossa salvação. Você já pensou se não fosse isso? Nós permaneceríamos inertes, sem vida espiritual, não teríamos talvez a condenação por conta dos nossos pecados, pela morte de Cristo, mas sem a ressurreição não teríamos essa nova vida de santidade no Senhor. E não teríamos então um novo corpo para suportar a glória da eternidade. Mas a segunda razão está aqui no texto, a partir do versículo 24, é que se Cristo ressuscitou, como de fato assim nos diz as Escrituras,
e nós cremos de todo o coração, ele de fato, tendo destruído todos os inimigos do Senhor, ele entregará o reino de volta ao Pai. E veja que conceito maravilhoso sobre a nossa salvação e o apontamento de uma fé futura no reino glorioso. O versículo 25 diz assim, versículo 24. E então virá o fim, quando ele, Cristo, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, são expressões aqui de autoridades do mundo, os reinos do mundo, e também os reinos espirituais, as forças satânicas do mal. Ele vai destruir e vai devolver o reino ao Pai. Verso 25. Porque convém que ele reine até quando, irmãos? Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, para se cumprir a profecia do proto-evangelho de Gênesis 3,15. E o verso 26 diz, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pastor, o senhor acabou de falar que Cristo venceu a morte na sua ressurreição, que por causa disso nós somos tirados da morte espiritual, agora temos vida espiritual, e por causa disso, um dia, ainda que experimentando a morte física, teremos a ressurreição. A morte já foi vencida, porque o texto promete isso para o futuro, que o último inimigo, diz o verso 26, a ser destruído é a morte. A morte, ela já foi vencida, ela já foi subjugada, mas ela ainda está presente, ela ainda é realidade entre nós, inclusive para os crentes, porque um dia ela será o quê? Destruída, ela já foi destronada, ela já foi subjugada, ela já foi vencida, e a sua sentença é irrevogável, vencida foi a morte pela vitória do Cordeiro. E aí diz o verso 27 e 28, encerrando o texto, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que de tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A ressurreição de Jesus, então, meus irmãos, é esse golpe fatal nos inimigos do Senhor e da igreja. O pecado foi vencido, nós ainda pecamos. O pecado foi vencido e ele perdeu o domínio, nós não pecamos como escravos do pecado. Há comentaristas que dizem que nós, crentes no Senhor, deveríamos pecar como que acidente, e não como de costume, não como forçados a isso. Na linguagem de Santo Agostinho, lá do século V, ele dizia que Adão, antes de pecar, ele podia pecar e podia não pecar, mas após pecar, ele não podia não pecar. Ele se tornou escravo do pecar. Mas em Cristo agora, ele pode pecar e pode não pecar, mas quando pecar, ele não o fará como escravo. Ele fará como alguém liberto, que ainda está no processo, que ainda está lutando, que ainda convive com a carne, não nesse aspecto físico, mas a carne como sistema mundano de pensarmos, de agirmos. Ainda somos, irmãos, inclinados e ainda somos influenciados a decidir e resolver as coisas do nosso próprio jeito. Confiamos muitas vezes na nossa própria capacidade, abrimos mão da nossa fé resoluta no Senhor algumas vezes, preferimos as alegrias e prazeres que estão fora de Cristo, mesmo sabendo que com Ele o nosso pecado já morreu, já foi subjugado, mesmo sabendo que quando olhamos para trás, nós estávamos com Cristo na cruz do pecado, e que saímos da tumba com Ele, ressurretos para, como lemos em Romanos 6, termos uma novidade de vida, não mais como escravos, mas como servos da justiça, mas ainda pecamos. É um inimigo vencido, que não nos domina, mas que ainda está presente. Qual a grande expectativa? Qual a grande esperança? Esse inimigo será, de uma vez por todas, destruído. Assim como a morte, que ainda nos afeta. Nós vamos sair dessa noite por essas portas mais velhos do que como entramos. Vamos sair com um tempo menor de vida, com expectativa diminuída. Estamos nos gastando.
A segunda lei da química, a entropia, acontece conosco toda hora. Células estão morrendo o tempo todo no nosso corpo, irmãos. A morte está presente nas nossas relações, nos nossos desejos. Nós ainda respiramos e ainda sentimos prazer naquilo que nos afasta do Senhor, optando por caminhos que aos nossos olhos parecem caminhos bons, mas que no final dão em morte. Mas eis que há um grito de vida, de esperança, do Senhor que venceu a morte e disse: não temam, suportem, a criação toda está como mulher grávida, com dores de parto, gemendo as angústias de se ver em conflito o tempo todo, o espírito contra a carne, não é matéria contra aquilo que é imaterial, é a nossa essência que ainda é arranhada, ainda é contaminada pelo pecado que é horrendo, que nós rejeitamos com a nossa profissão de lábios, mas que muitas vezes não confessamos com o nosso coração, e nos inclinamos, nos deleitamos. Mas eis que há uma esperança, isso vai passar, isso vai acabar. Um dia essa luta ferrenha, esse cansaço extremo, vai nos conduzir para um descanso profundo, e não o descanso dos mórbidos, e não o descanso dos preguiçosos, e não o descanso dos mortos, mas dos vivificados, ressurretos em Cristo Jesus, para viverem a plenitude da nova vida conquistada, quando Cristo conquistou para nós na ressurreição. Se essa não for a minha e a sua esperança, em que ou em quem nós estamos esperando? É na promoção? É em termos mais conquistas financeiras, amorosas, relacionamentos, construções? Onde você está entesourando aquilo que é mais importante da sua vida? Onde eu estou colocando a minha expectativa? O que é que me faz arrepiar? O que é que me faz ficar empolgado? O que é que me coloca para baixo? O que é que me faz ficar desanimado? O apóstolo Paulo disse: dia após dia, eu como um atleta estou correndo, maratonando, a fim de que alcance não uma coroa corruptível, o louvor dos homens. Eu estou correndo para alcançar a coroa incorruptível, a coroa da vida que a nós foi dada pelo autor da vida, aquele que venceu a maldição da morte, que me tinha como dominado. Agora não, eu sou livre, maravilhosa graça, liberto eu fui. Paulo também usa uma outra expressão, agora talvez até uma linguagem não de uma maratonista, mas do UFC. Ele fala: eu esmurro o meu próprio corpo, a fim de conter esse ímpeto pecaminoso. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E como nós estamos estudando aqui na Escola Bíblica Dominical sobre discipulado, é dele a expressão mais bombástica do Novo Testamento sobre o tema: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí quando você vê o relato do apóstolo Paulo, a coisa meio que vai piorando aos olhos dele mesmo, em sua consciência, uma consciência sadia e sensibilizada pela confrontação do seu próprio pecado. Paulo começa dizendo-se o menor dos apóstolos, como nascido fora de tempo. Depois ele fala assim: não, eu não sou o menor dos apóstolos. Passam 8 anos do seu ministério, Paulo fala assim: eu não sou o menor dos apóstolos não, viu? Eu sou pior do que isso, eu sou o menor dos santos. Não tem a igreja de Tambaú, eu sou o crente mais fraco. Paulo não falou isso não. Paulo fala assim: de todos os santos, eu sou o pior. Eu sou o menor. Não se tendo como satisfeito, passam-se alguns anos, está lá agora o Senhor Paulo, amadurecido, tendo plantado diversas igrejas, tendo sido espancado, preso, caluniado, enfrentando naufrágios, perigos de morte por causa de Cristo, tendo visto milagres e tendo operado milagres como instrumento de Deus para salvar pessoas, para curar vidas. Paulo chega no fim da sua carreira e se coloca no pedestal, né? Ele se rebaixa mais ainda. Ele fala assim: quando eu olho para mim, hoje, velhinho Paulo, eu não sou o menor dos apóstolos, eu não sou o menor dos santos,
Eu acho que ele se joga aí com a cara no chão e diz assim: eu sou o pior dos pecadores. E agora é um pior universal. Imitador de Cristo. Como ele se via? Necessitado da graça de Cristo. Apóstolo de Cristo. Como é que Paulo se via? Carente da graça de Cristo. Ao se aproximar cada vez mais, meus irmãos, do trono da graça de Cristo, ao sentirmos o seu perfume, ao percebermos a doçura do seu amor, ao sentirmos a presença da sublimidade da sua pureza, e quanto mais nos aproximamos, mais a gente vai elevando os nossos olhos e a vergonha vai tomando o nosso ser. E a gente que começou talvez caminhando de pé, talvez aqui até uma ironia à imagem evolucionista, o homem que começa de pé, grandão, ele começa a se baixar, ele começa a se ajoelhar, ele coloca a cara no pó e diz: Senhor, quem sou eu diante da tua majestade? Fui eu que coloquei o Senhor na cruz. Foi a minha mentira, foi a minha maldade, foi a minha vaidade, foi o meu egoísmo, foi a minha incredulidade, Senhor, foi a minha fofoca, foi a minha altivez, foi o meu desejo promíscuo, foi a minha cobiça, foi o meu desprezo à tua lei, que levou o Senhor a ser ceifado cruelmente como um criminoso. E agora o Senhor está de braços abertos, não mais preso no madeiro, mas ressurreto, dizendo: vinde a mim, chegue mais perto. Não, Senhor, não sou capaz, eu sou mortal, eu sou cheio de pecado, Senhor. Por mais que eu esteja buscando a santificação, quando eu olho para o Senhor como um efeito contrastante de espelho, vendo a tua santidade, a olhar para a tua palavra, ela revela o meu ser completamente necessitado de arrependimento, de pureza, de mudança. Quando eu era adolescente, eu vi um trechinho de um sermão, e eu gosto de citar isso para os jovens, do pastor John Piper, que dizia assim, e quem não conhece, John Piper é um pastor batista norte-americano, que é referência para, pelo menos na minha geração, para muitos pastores jovens e também experientes. E eu me deleitando assim com seu poder objetivo de explicar com clareza o Evangelho e exaltar a magnidade da glória de Cristo. Ele tem uma expressão que cunhou o seu ministério todo, é que quanto mais eu me alegro em Deus, mais Ele é glorificado em mim. Quanto mais eu me regozijo, eu tenho prazer na sua glória, mais glória Cristo recebe. E aí eu ouvi aquele homem dizer assim: em toda a minha vida, em todo o meu ministério, eu nunca preguei um sermão sequer que eu tenha dado toda glória devida ao nome de Cristo. Eu ainda sou pecador. Eu ainda prego e de vez em quando sou assaltado por um pensamento vaidoso. Eita, essa foi boa, hein? Olha a reação daquela pessoa. O que é que as pessoas estão pensando? Será que elas estão gostando? Qual será o feedback recebido? Será que estou sendo claro tanto quanto eu gostaria de ser? Será que estou sendo aprovado? Meus irmãos, se nós não conseguimos fazer com que a nossa vida, as nossas obras, as nossas palavras, até as mais bem intencionadas possíveis, o nosso serviço cristão, seja plenamente santo diante do Senhor, isso não é razão de desespero, é razão de prostração. Eu ainda preciso da graça do Senhor. Eu ainda preciso que essa vivificação tome forma constante e crescente na minha história. Porque a morte já foi vencida, mas um dia
ela será destruída. O pecado já foi vencido, um dia ele será aniquilado. Satanás já foi destronado, um dia será plenamente aniquilado. E nós estaremos, agora sim, meus irmãos, impecáveis, com lábios puríssimos, compondo um belo coral, o coral de perfeição, o coral de santidade e pureza. Mas até esse dia chegar, o nosso louvor continuará capenga, a nossa pregação continuará bastante limitada e cheia, envolvida de pecados no processo e na entrega. Mas isso é para nos lembrar que nós jamais seremos autossuficientes. Até mesmo naquele dia, quando olharmos para Cristo, vendo-o face a face, e vermos o nosso caráter completamente transformados, nos lembraremos que nós viveremos em dependência dEle, que a luz que brilha em nós é reflexo da luz que ilumina a todo homem. Até esse dia chegar, alimentemos nossa esperança disso. Não nos desesperemos com a morte, não nos desesperemos com o pecado, muito menos com Satanás. A bandeira da vitória já foi hasteada. Cristo vem, Cristo vive, Cristo reina. Você vive, você reina e você reinará perfeitamente, tão somente se você faz parte dessas primícias, se você creu no Senhor Jesus, na morte, no sepultamento e em sua ressurreição de todo o seu coração. Você faz parte daqueles que reviverão para uma glória eterna. Porém, eu preciso dizer, nesse dia da ressurreição, que a ressurreição, ela alcança a todos. O próprio Jesus, em João capítulo 5, versículos 28 e 29, diz que a ressurreição é para justos e para ímpios. Para justos, a fim de que recebam o corpo da incorruptibilidade, para desfrutar da eterna sublimidade, da glória, da majestade, da bonança, da perfeição, que para todos aqueles que creem em Jesus está reservada. Porém, essa mesma ressurreição alcança também aqueles que negam a Jesus até a morte. E para estes, meus irmãos, está reservada também uma ressurreição. A ressurreição do juízo, para aqueles que passaram uma vida buscando satisfazer-se longe da glória de Cristo. Mas em meio a essas duas notícias, há uma chance, há uma oportunidade que Deus está dando a nós. Façamos parte daqueles que ressuscitarão para a vida eterna em glória. Creamos no Senhor Jesus de todo o nosso coração. Não permita que nenhum pecado, que nenhum medo, que nenhum trauma, que nenhuma raiva, que nenhum episódio traumático na sua história, que nenhuma igreja, que nenhum pastor, que nenhuma pregação, não permita que nada impeça a sua decisão de, tendo ouvido o Evangelho, domingo após domingo, ressurreição após ressurreição sendo anunciada, não perca a chance de, em vida, proclamar o autor da vida, porque Ele será também o autor da sua salvação. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, sonda meu coração. Dá-me a percepção, Senhor, se de fato eu ressurgi dos mortos na nova vida de santidade que o Senhor promete a todos quantos creem no Senhor. Ó Pai, testifica no meu coração se isso aconteceu. E se isso não aconteceu, Pai, quebra o meu coração, quebranta-me completamente. Dá-me fé e arrependimento. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nosso Pai, estamos diante do Senhor, de quem nós não podemos esconder nada. Somos pecadores, Pai. Alguns de nós, pecadores arrependidos, pecadores santificados,
mas ainda pecadores, ainda carentes das mudanças, da transformação, do negar-se a si mesmo, do suportar a tua cruz e seguir, ou a nossa cruz e seguir com Jesus. E nós queremos, ó Pai, que isso seja perceptível, esse avanço, não para nos exaltar, mas um avanço para nos humilhar, para nos perceber pequenos, carentes e, portanto, incessantemente buscando, em dependência do Senhor, o suprimento de nossas carências espirituais. Por outro lado, também queremos orar por aqueles que entre nós, ouvindo essa mensagem na transmissão, tenha dúvidas de sua salvação, ou mesmo esteja convicto que até hoje andou negando ao Senhor, porque resolveu buscar alegria, satisfação, sentido de viver fora da revelação do Teu Evangelho, e que de alguma forma foi impactado pelo Teu Espírito, tem sido ministrado por Ele. Ó Deus, quebranta corações. Ó Deus, transforma, traz vida onde há morte, traz esperança onde há medo e desespero, traz consolo onde há tristeza profunda, traga renovo de perspectiva onde existe frustração e decepção religiosa. Ó Deus, que haja um completo desarmar-se e um completo revestir-se de Cristo, da sua vida, da sua morte para o pecado e da ressurreição para a nova vida de fé e de santidade. Confirma, Senhor, no nosso coração. Tua palavra diz que o Teu Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos Teus filhos. Ó Deus, confirma no nosso coração a Tua paternidade. Confirma no nosso coração a Tua presença. Nós não queremos viver de experiências pontuais, nós queremos ser cheios todos os dias. Nós queremos nos desvencilhar do velho eu, do eu de vergonha, do eu vanglorioso, do eu autojustificador, do eu religioso, e nós queremos nos encher, nos vestir da Tua glória, glória que acalma, glória que purifica, glória que consola e glória que fortifica. Sê conosco, Pai, nos ajuda em nossa caminhada e nos capacite, Senhor, para que, indo pelo caminho, o caminho da santidade e da humilhação aos Teus pés, possamos arrebanhar pessoas como nós, para se juntarem a este grande coro e cantarmos ao autor da nossa fé. Muito obrigado por tão grande salvação, Cordeiro ressurreto do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Amém.